Bem apertadinho aqui, hein? Ai. Dá um passo para trás e cai sentado. Tá. Venderam mais. Nossa Senhora de Fátima. Estamos nos últimos detalhes tecnológicos. Sei que eu mudei a posição, atrapalhei toda a vida deles, coitados, né? Santos anjos da guarda, rogai por nós. Todos conseguem ouvir bem? No fundo, ouvem bem? Ali no fundo, debaixo dos coqueiros. Como ainda não começou a transmissão, nós estamos pensando, de repente, no final dessa primeira aula sobre os Santos Anjos, que vai ser bem curtinha. Aí, então, nós teríamos umas premiações. Voltados para Nossa Senhora das Graças, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vamos pedir nessa primeira aula que vai nos preparar para a consagração aos nossos anjos da guarda, a proteção angélica, em especial a Maria Santíssima Rainha dos Anjos, que ela possa, durante todos esses preparativos para a consagração,
abrir os nossos corações e fazer com que nós possamos constantemente viver na presença dos nossos santos anjos e estarmos atentíssimos a todas as suas inspirações, a todos os seus conselhos, a todos os seus direcionamentos, para que dessa forma, e eles não querem outra coisa, nós possamos nos aproximar cada vez mais de Maria Santíssima e pelas mãos de Maria Santíssima nos aproximarmos e nos entregarmos inteiramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rainha dos anjos, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, santos anjos da guarda, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, queiram sentar-se. É preciso dizer, antes de mais nada, que o tema, de um lado, é tão atraente. Por outro lado, também é tão misterioso, o tema dos anjos, não é? Porque nós vemos que alguns grandes santos avançaram até certo ponto na parte dos anjos. O grande São Tomás de Aquino, em determinado momento, ele ficou assim: vou ou não vou? Porque é muito profundo, muito elevado o tema dos anjos. Santo Agostinho, na sua luminar também, sabedoria, inteligência, discernimento, profundidade na teologia, chegou até um momento que daqui eu não avanço mais. Não vou mais, porque eu não sei bem como é que é. Ele, e é bonito que tem essa atitude de humildade. Um grande Santo Agostinho assim, não, aqui eu paro, aqui eu não avanço mais. Porque é algo assim completamente extraordinário. E quase que nós diríamos assim, não vou dizer que seja acima das capacidades humanas, mas num certo sentido é algo tão elevado que toca tanto em Deus, que tem que entrar a nossa parte da fé, tem que entrar aquela nossa parte de um verdadeiro amor a Deus de tal forma que sobrepuja a nossa capacidade de intelecção, não é? Por exemplo, nós vemos assim que ao longo da história, nas Sagradas Escrituras, os anjos vão se manifestando aqui, lá e acolá desde o Antigo Testamento. Mas é bonito que, tão próximo de nós, aconteçam atuações de anjos e que o próprio protegido não viu, mas, no entanto, o outro viu. Veja que coisa. É o caso de um médico norte-americano, um fato muito rápido. Um médico norte-americano muito devoto dos anjos da guarda. Não é? E depois eu posso precisar, inclusive, o local, a rua, tudo o que aconteceu. Foi no século XX que se deu esse episódio. Esse médico tinha muita devoção aos anjos da guarda e era um médico assim extremamente bondoso e que ele já tinha feito um propósito. A pessoa tendo ou não tendo condições de pagar uma consulta médica, eu, pelo meu ideal de medicina, eu vou atender essa pessoa. Sempre. Tinha feito esse propósito. Não é? E um dia, esse homem recebeu, doutor, uma ligação 2 da manhã. Doutor, eu estou em estado grave, por favor, venha aqui na rua tal, número tal, bairro tal, que estou precisando de um auxílio um paciente muito grave que está aqui à beira da morte, etc. E o médico, quando viu a região, a rua, o bairro, é um lugar terrível, é um lugar perigoso, é um lugar assim que é muito temerário eu ir. E ainda mais, numa situação como essa, 2 da manhã recebo uma ligação. Anotou todo o telefone direitinho, e o número da rua. Então, ele, antes de sair, porque ele tinha feito esse propósito, mesmo sabendo que poderia ser algo na linha assim de uma surpresa e, infelizmente, até um delito. Mas ele aceitou. Vamos lá, vamos em frente. E à noite, andando por aquelas ruas de automóvel, ruas desertas, tudo parado, chega até a rua tal, número tal. Toca a campainha. Uma vez, ninguém responde. 2 vezes, da mesma forma. Uma terceira vez, até que ele pensa assim, bem, será que foi algum engano? Alguém deu um trote, sei lá o quê, que fez com que simplesmente eu viesse aqui sem necessidade nenhuma. Mas ele pensou assim, meu anjo da guarda, me ajudai. E tocou uma 4ª vez. No que ele tocou a 4ª vez, alguém abriu uma portinhola, vai embora daqui, não queremos nada com você, fora daqui. Aí o doutor achou um pouco raro,
Nossa, eu venho aqui para atender uma pessoa que eventualmente estava à beira da morte, insisto, parece que alguém estava me esperando, mas simplesmente não havia um paciente, não havia uma pessoa em estado grave para que eu pudesse atender. Teve que ir embora e foi embora. Aí voltou para sua residência, voltou a dormir, etc. Passam alguns meses, ele era médico, estava atendendo no hospital. E, num caso muito grave de um enfermo, ele foi atender, era o plantão desse médico, se aproximou do paciente em estado grave. E, então, meu caro, o que está acontecendo? Qual é a sua enfermidade? O que você tem? Não é? Ele olhou assim, doutor, o senhor me conhece? Aí o médico diz assim, meu caro, me desculpe, eu atendo tanta gente que eu não sei se eu lhe conheço. Pode ser que eu lhe conheça, mas eu não estou guardando, não estou lembrando da sua fisionomia. Não, o senhor me conhece, sim. Mas como? O senhor não lembra? Há 2 meses atrás, o senhor recebeu um telefonema 2 da manhã? Aí o médico, claro que lembra, né? Me lembro, sim. Pois é, era eu que liguei para o senhor. É? Mas você, por que você não me deixou que eu atendesse você? Disse assim, porque na realidade, eu não liguei para que o senhor viesse me atender. Até então não tinha enfermidade nenhuma. É que na realidade, a minha intenção era matá-lo. Era matá-lo porque eu estava passando por uma situação de extrema aflição e eu sabia que o senhor viria com todos os seus acessórios médicos. Então, eu lhe matando, eu poderia vender esses acessórios médicos. Não é? E aí, então, o médico, mas... Então, por que você não me matou, né? Porque o senhor estava com um guarda-costas, um jovem de todo tamanho, que ele estava ali, meio de prontidão para lhe proteger. Aí o médico, mas eu não estava com ninguém. Eu não saí com ninguém de casa. Estava assim, um jovem, mas era curioso. Ele parecia que ele tinha não sei, uma luz assim, que eu não tive coragem sequer de fazer nada contra o senhor. Por isso que eu lhe mandei embora. E aí então o médico, está vendo aí? Quando eu saí de casa, eu me encomendei ao meu anjo da guarda. Então, o anjo da guarda desse médico se fez presente naquele momento para proteger a integridade física do médico e não permitiu que aquele homem chegasse a esse extremo de matá-lo para que depois pudesse roubar todo aquele acessório médico, estetoscópio, etc. Então nós vemos que depois esse mesmo homem, por conta dessa situação, pediu perdão ao médico e depois conseguiu um capelão no hospital, se confessou e depois morreu bem. Então veja como são as coisas. Ao mesmo tempo que o anjo da guarda desse médico protegeu a vida dele, não permitiu que aquela péssima intenção se concretizasse. E ao mesmo tempo, meses depois, ainda obteve que aquele homem que estava vivendo aquela situação pedisse perdão ao médico, pedisse perdão a um sacerdote e depois morresse com os sacramentos. E aqui nós vemos a beleza que é essa ação do anjo da guarda. Agora, é interessante, como dizia no início, o tema anjo da guarda é tão vasto, tão extraordinário, que nós poderíamos passar aqui, não se assustem com o que eu vou dizer, mas poderíamos passar o mês inteiro estudando todos os dias sobre o anjo da guarda. E não, de forma nenhuma, esgotaríamos o tema anjo da guarda. Então, nesse sentido, felicito-os por terem vindo aqui e adquirirmos, pelo menos a intenção é essa, algum conhecimento maior, algum relacionamento maior com os nossos anjos da guarda, conhecermos um pouco mais a hierarquia celeste dos anjos da guarda, os 9 coros angélicos, as 3 tríades nesses 9 coros angélicos, os 7 espíritos supremos que assistem sempre na presença do Altíssimo. Está na Sagrada Escritura. Então tudo isso aqui nós vamos procurar de alguma forma nos aprofundar um pouco mais, para que depois que nós tenhamos assim um conhecimento um pouco mais amplo, um pouco maior sobre o nosso anjo da guarda, nós possamos com maior profundidade, com mais substância, eu diria com maior amor e maior entrega, nos consagrarmos ao nosso anjo da guarda. Eu acho que vai ser muito interessante. E um dos aspectos muito fenomenais do anjo da guarda é de como esses anjos da guarda, eles têm todo um modo de agir muito hierárquico e muito respeitoso. E são intercessores nossos. Então, os jovens arautos que me prepararam essa apostila tão interessante que depois terão essas apostilas nas mãos, poderão levar para casa. Mas, enfim, são dessas coisas que a gente acha até interessante que tenha acontecido. Nós temos a impressão das apostilas para todos. Iam levar hoje para casa. Aí depois imprimi, estava bonita. Tinha uma foto assim, parecia uma foto sobrenatural.
dos anjos no céu, assim, e depois lutando com os demônios do inferno. Garanto que iam gostar muito, mas deu tudo errado. Não vão levar hoje para casa, não. Mas eu achei interessante o quê? É que já é o demônio passando o recibo de como ele está incomodado de termos esse tema, de como ele não quer. Ele é anjo também, só que ele é um anjo decaído. Não é um anjo que, por orgulho, é um anjo fracassado. E mais, ele é um anjo derrotado. Então, esse anjo derrotado, ele quer que todo mundo seja derrotado, porque o orgulho dele não admite que ele seja derrotado, e ele quer vencer a Deus. E já derrotado, ele acha que vai vencer a Deus. Então, ele quer fazer de tudo para que os filhos e filhas de Maria Santíssima, da Santa Igreja, de Nosso Senhor Jesus Cristo, não se consagrem aos anjos bons, aos nossos anjos da guarda, a esses espíritos angélicos supremos que assistem sempre na presença do Altíssimo. O que ele queria mesmo, em última análise, é que nos consagrássemos a ele. E tem gente que faz isso, é conhecido, acho que todo mundo aqui, de alguma forma, já ouviu falar de alguém que chegou a esse extremo de maldade, consagrar-se ao próprio Satanás. É o que ele quer, para, de alguma forma, como que ele afrontar a Deus. Está vendo? Tem gente que se consagra a mim também, etc, etc. Então, me parece que é importante que nós, de um lado, numa primeira aula, nós vamos ver ainda que hoje nós pretendemos tratar sobre esse modo hierárquico de ação dos anjos da guarda. Ou seja, como eles respeitam a hierarquia divina, respeitam Nossa Senhora, o modo deles agir é muito bonito. E narraram aqui um fato muito fenomenal de um grande santo espanhol chamado São Francisco Xavier. Eu acho que aqui todos talvez já tenham ouvido falar a grosso modo. São Francisco Xavier, da região de Javier, em Espanha. Então, ele foi um discípulo perfeito de Santo Inácio de Loyola. Deu trabalho para se converter, viu? Mas é porque o ouro era bom. Então, tinha que passar pelo cadinho, tinha que purificar. Mas deu trabalho. Santo Inácio teve que, sacrificar-se muito por ele, porque Santo Inácio de Loyola, que é o fundador dos jesuítas, viu a grande vocação de São Francisco Xavier, um chamado fantástico de ser um grande missionário pelos rincões da terra, sobretudo aqueles países do Oriente, da Ásia. Então ele fez muito apostolado com os povos da Índia, converteu, assim, do paganismo, milhares e milhares de pessoas que ele quase não tinha tempo, por exemplo, de ensinar catequese para eles. Ele mal tinha tempo de ensinar, sabe o quê? O Pai Nosso, Ave Maria, o Glória e o Credo. Porque o credo é a síntese da nossa fé, é um resumo da fé. Então ele mal tinha tempo de fazer isso. E antes dele se converter, ele estava se batendo para se converter, porque ele queria ser um grande professor universitário famoso, onde os alunos colocassem as capas quando ele fosse passar. A vaidade dele era essa. Ele queria ser grande no meio de um grupinho de 5, 6 pessoas que o admirassem mediante aquelas filosofias completamente esdrúxulas, escalafobéticas, que ninguém entende, mas 5 ou 6 pessoas entenderiam. E aí ele seria bajulado, cultuado por 5 ou 6 pessoas. Ele queria ter esse prestígio. E Santo Inácio de Loyola notou naquele homem uma potencialidade de apostolado que ele podia converter países, nações. E rezando por ele, sacrificando por ele, ele se converteu. Se não fosse o estudo sobre os anjos, daria de falar sobre ele. Mas se converteu, foi para as Índias, e aí então ele mandava cartas para Santo Inácio. Não é? Pai Inácio, que vaidade das vaidades quando nós estávamos aí na Europa. Eu queria ser um grande professor da Sorbonne. E aqui esses jovens, essas crianças estão implorando, esses pagãos daqui, implorando que alguém ensine eles rezarem o Pai Nosso, Ave Maria e o Credo. E eu quase não tenho tempo de fazer isso, tal a apetência que eles têm de aprender a nossa fé. E mal aprendendo essa base da fé, eu começo a batizar. E o meu braço não aguenta mais. De tantos batismos que ele tinha que fazer, quase tinha que ter um ajudante, de tanta gente que ele catequizava, mandava essa carta. Muitas vezes ele tinha que tomar decisões sem poder consultar Santo Inácio. Então o que ele fazia? Mandava uma carta para Santo Inácio. Depois que ele mandava essa carta para Santo Inácio, ele tinha que tomar uma decisão, vamos dizer, no dia seguinte. E não tinha jeito, naquele tempo não tinha WhatsApp, e-mail, telégrafo, nada disso. Então, o que ele é levado a fazer? Ele tinha que tomar atitude. E ele rezava ao seu anjo da guarda e rezava a Santo Inácio em vida para que ele tomasse a atitude que Santo Inácio tomaria.
Depois de 1 mês, 2 meses, conforme aquelas monções do mar, chegava a resposta de Santo Inácio, nunca na vida dele ele tomou uma atitude que não fosse exatamente a atitude que Santo Inácio tinha indicado para ele, quando chegava a carta, só que já tinha acontecido há 1 mês. Então, nós vemos como é bonita essa união de alma entre um discípulo e um fundador santos. E numa dessas atividades de São Francisco Xavier, ele começou a fazer apostolado no Japão. Isso é tudo histórico, isso é real, aconteceu mesmo. Então, São Francisco Xavier percebeu que os japoneses pagãos, eles tinham um espírito muito admirativo, um espírito muito respeitoso, um espírito muito hierárquico. Então, ele pensou assim, para eu poder chegar no Japão, já tinha chegado a fama dele, que a vontade dele fazia mover os céus, e como que nos japoneses, a visão que chegou de São Francisco é que São Francisco tinha uma tal virtude e santidade que ele conseguia fazer com que Deus, entre aspas, obedecesse à vontade dele. Ou seja, então, portanto, o que ele pedia, Deus atendia. Ou seja, se ele pedia montanha levanta, a montanha se levantava, porque Deus como que fazia a vontade de São Francisco Xavier. Então, os japoneses ficaram com uma visão, é quase um Deus que está chegando aqui. E chamavam ele de uma expressão muito pitoresca, bonzo. Hoje em dia a gente usa a expressão bonzo, né? Nós falamos, não é um bonzo nas coisas que faz. Bonzo quer dizer um sacerdote, na linguagem japonesa, um sacerdote, um santo homem. Então, eles tratavam assim, está chegando aquele homem de Deus, o bonzo, que vai falar com o rei do Japão, enfim, o imperador do Japão. E nisso, São Francisco Xavier, o que ele fez? Ele falou assim, eles são muito admirativos, então eu tenho que rezar e fazer uma atuação como os anjos da guarda fazem uma atuação. Eles são muito hierárquicos, então eu vou colocar, por assim dizer, os meus melhores e mais bonitos paramentos, para que eles, que são admirativos, eles entendam. E depois, ele foi como que respeitando toda uma hierarquia até chegar no imperador, o imperador do Japão. E aí, então, esse modo de atuar de São Francisco Xavier foi muito interessante porque ele usou o mesmo estilo de atuação que os anjos costumam hierarquicamente atuar para chegar junto a Deus. Porque os 9 coros angélicos, para que um veja melhor a Deus, tem que ver através do outro. Então, é um relacionamento admirativo dos anjos. Então, o anjo, para poder entender melhor a Deus, ele vai lá para o arcanjo, vai lá para o trono, para o potestades, para o querubim, até chegar no coro mais perto de Deus. Então, é assim que, de alguma forma, nós vamos entender melhor a atuação do anjo. Então, os jovens aqui da casa, dos arautos, prepararam uma pequena encenação teatral dessa atuação de São Francisco Xavier chegando no Japão. Poder estar aqui convosco e falar com o vosso imperador a respeito de nossa fé, trazendo também alguns presentes para vossa majestade. Mas o maior presente que podemos trazer para ele é a nossa fé católica, apostólica e romana. Senhor Francisco,
Para que tudo isso? Meu filho, se até mesmo Deus, na natureza, oferece aos homens uma demonstração de calma, de paz, seja com os ventos que pairam sobre o ar, ou até mesmo as plantas que nascem da terra. Ele mostra tudo através de uma cerimônia. E neste país do sol nascente, a cerimônia se faz presente em todos os atos. Vamos agora ao encontro do vosso imperador. E assim nós temos a participação tão animada, tão jovial dos caríssimos que quiseram aqui mostrar a atuação de São Francisco Xavier no Japão. É fenomenal, né? Bem, então agora para que nós possamos entrar propriamente no tema dos anjos e a hierarquia angélica, eu vou saltar alguns trechinhos que são algumas explicações que me parece que depois no estudo, na lição de casa que tiverem, aí vão poder estudar um pouco mais. Vamos entrar agora nos assuntos que são, me parece, muito necessários. Hierarquia angélica e funções e comunicação angélica. A sociedade dos homens possui uma nota de organicidade, hierarquia. Isso é normal entre todos os homens. E uma sociedade que está funcionando bem, uma cidade que está funcionando bem, uma família que está bem, uma empresa, tem uma organicidade e um respeito à hierarquia. É um todo formado de partes harmônicas e organizadas hierarquicamente. Assim, por exemplo, na família, temos os avós, os pais, os filhos e os netos. Portanto, existe essa hierarquia na família, na estrutura do Estado. O presidente, o governador, o prefeito e o povo. Também existe essa hierarquia. Na igreja, o Papa, os bispos, os presbíteros, os diáconos e os fiéis leigos. Então nós vemos como é bonito que toda essa hierarquia do céu tem um reflexo aqui na terra. E como tantas vezes é comentado na Santa Missa, isso nós rezamos todos os dias no Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, quanto mais nós tivermos no nosso convívio esse respeito, essa admiração, essa hierarquia, mais uma hierarquia respeitosa, uma hierarquia admirativa. Não é como o mundo procura passar, através de que o superior esmaga o inferior. Não é assim. Não é? O maior protege o menor e o menor ao mesmo tempo tem admiração pelo maior. Essa admiração faz com que ele entenda mais a Deus. E nós vemos que a sociedade ela está um caos, uma desordem, não se existe mais admiração, não tem mais respeito e não quer obedecer uma hierarquia. Depois, na sociedade angélica também existe uma hierarquia muito mais perfeita do que existe entre os homens. E aqui nós vemos um ponto importante também. Nós vamos fazer a consagração aos anjos. Então aqui nós temos uma série de referências aos santos anjos nas Sagradas Escrituras. Nós estamos falando de uma coisa que, olha, parece que, eu não sei, eu gosto de anjos, mas não sei se existe. Não, nas Sagradas Escrituras, os livros sagrados, tem uma série de referências aos anjos. Então nós temos aqui nas Escrituras algumas referências aos coros angélicos, inclusive. Nele, Jesus Cristo. Foram criados todas as coisas no céu e na terra, as criaturas visíveis e as invisíveis. E aqui, vejam como são as coisas. É por isso que o nosso fundador, o Monsenhor João, comenta que São Paulo é o teólogo por excelência. Na carta de São Paulo aos Colossenses. O que ele diz? Os tronos, as dominações, os principados, as potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então aqui São Paulo já vai dando uma noção da existência dos coros angélicos. Agora, São Paulo conviveu 3 anos com o nosso Senhor Jesus Cristo, e quando ele saiu para evangelizar todo o orbe existente, como que a frase de Nosso Senhor foi essa: vai e agora ensina até os anjos. Ele sabia mais coisas que os anjos. De tal forma, esse convívio de 3 anos com o Nosso Senhor foi super divino, para dizer isso. Bom, depois nós temos aqui um ponto muito importante.
Mas já no início da igreja comprovamos que a doutrina sobre os santos anjos era comum. Início da igreja. Quem sabe se o próprio Nosso Senhor não revelou aos apóstolos também, são hipóteses interessantes. Não ensinou em suas pregações como são esses cidadãos do céu? Então, certamente, Nosso Senhor já ensinou os apóstolos também. É que os evangelhos são muito sintéticos. Não dava para colocar tudo o que eles tinham aprendido. E o mesmo apóstolo quem vai afirmar depois. Ele manifestou na pessoa de Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo sentar à sua direita no céu, acima de todos principados, potestades, virtudes e dominações. Então, nova citação aos coros angélicos, é a carta de São Paulo aos Efésios. Com esses termos cheios de ardor, São Paulo ensina que os homens viverão em meio aos anjos no céu, já que estarão juntos com nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui é muito interessante nós fazermos uma aplicação. Nós queremos, todos almejam pelo céu. Que coisa maravilhosa, queremos mais do que nunca. Chegarmos no céu? Sim, mas se nós amamos a Deus, nós queremos que, primeiro, os nossos mais próximos cheguem no céu também. Qual é o pai e a mãe que não quer que um filho vá para o céu? E o grande drama, às vezes, de um pai e de uma mãe, é saber que um filho ou uma filha está desviado, que não estão seguindo o caminho da virtude. É a grande, não digo nem preocupação, é uma atrocidade no coração, um sofrimento monumental, um pai e uma mãe que vê um filho ou uma filha que não está andando bem na vida espiritual. Podem ter todo o sucesso financeiro, todo o sucesso profissional, não é? Sucesso midiático, mas a alma deles não está bem. Então um pai e uma mãe nunca estarão felizes com um filho que seja assim. Por quê? Porque sabe que se seguir esse caminho, não estarão predestinados ao céu, mas estarão se condenando ao inferno. Não estarão no convívio angélico. Não participarão dessa maravilha que Deus concedeu a nós, homens. Ou seja, conviver com os anjos e os santos do céu. Isso causa um drama enorme. Agora, em considerando na terra, quando os homens aqui começam a praticar a virtude como devem praticar, abraçam a via de santidade, e aí nós vemos uma coisa muito curiosa. Quando isso há uma perfeita harmonia e se visita uma família assim, por mais que tenham lá suas pequenas debilidades, pequenas falhas, etc., etc., quando vamos numa família assim, nós pensamos assim, meu Deus, que família angelizada. Como o trato entre essa família se assemelha mais aos anjos do que aos homens. Então nós devemos pensar assim, essa é a nossa meta. Porque se não tem esse convívio angélico e está um convívio desgastado, um convívio pesado, um convívio de atrito, está longe dessa meta de sermos como um convívio dos anjos. E é tão interessante que a igreja, além das citações que nós vamos ver aqui de anjos, também coloquem santos para serem os exemplos, porque os santos foram aqueles homens que na terra viveram mais se assemelhando aos anjos e mais se assemelhando a Deus. Então, quando vemos uma pessoa de grande virtude, de grande chamado, ou quando lemos a história de um santo, nós pensamos assim, meu Deus, que trato angélico. Outro dia estudamos aqui um pouquinho sobre São Luís Martin e Santa Zélia Martin. Então nós vemos assim, meu Deus, que convívio angélico tinha essa família. E não podia ser diferente que de um convívio tão elevado desse casal, nascessem filhos tão santos também. Mas nós vemos assim, quase que para serem anjos, só faltava ter asa, porque já voavam sem asa, de tal forma era um convívio elevado. E assim nós vemos, essa é a nossa meta para a nossa vida, em família, em comunidade, em sociedade. Não é? Eu diria aqui, agora estamos todos unidos em torno, primeiro do altar, a maioria dos que estavam aqui chegaram para a missa. Então puderam ter a graça, na sua maioria também, de receber corpo, sangue, alma e divindade. Nós fomos angelizados com isso? Não. Mais do que isso, nós somos divinizados, porque recebemos corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor. Mas agora, como é que nós vamos mostrar a gratidão a Deus, a reciprocidade em relação à bondade que Deus tem em relação a nós? Agora, vamos ter um convívio angélico. E assim, toda forma de diferença, toda forma de atenção, toda forma de desejo de fazer bem, aí, o que vai acontecer? Nós estamos num grupo aqui, talvez de umas 80, 90 pessoas, não é? Esse número que está aqui, que abraçam essa via de ter esse convívio angélico, o que vai acontecer? Literalmente primeiro muda uma família, porque todo mundo aqui pertence a uma família, não é? Depois, na sua maioria, todos aqui têm o seu trabalho.
tem sua atividade profissional. Então, mudaria o trabalho, mudaria a atividade profissional aonde está, se da mesma forma procurássemos viver como anjos e pedíssemos a ação do anjo também no nosso trabalho. Mudariam a vida de uma comunidade? Ou seja, costuma às vezes acontecer, aqui não, mas acontece em outros lugares, certos problemas de atritos e coisas dessas e comparações, essas coisas todas. Não está sendo um convívio angélico. Não estamos pedindo ao anjo da guarda para que ele possa atuar. Temos que falar com alguém, uma situação complicada, uma situação delicada. Sabe o que nós devemos fazer? Rezar o anjo da guarda da pessoa. E pedir ao nosso anjo da guarda, meu santo anjo da guarda, faça uma caridade. Vá na frente, você que tem asas de uma velocidade angélica, não é? Fale com o anjo da guarda dele, fale com o anjo da guarda dela. Não é? E vamos pedir que já prepare o coração, predisponha o espírito para que aquilo que nós vamos ter que falar, que é uma situação delicada, que já vá se ajeitando. Nós temos que procurar com muito mais atenção, com muito mais afinco, a atuação dos anjos da guarda nas nossas vidas e na vida daqueles todos que estão próximos de nós a quem nós vamos nos dirigir. Aí sabe o que vai acontecer? Quando a pessoa vai ver o anjo da guarda dela, não vai estranhar, porque tem um tal convívio, vai descansar, vai fazer oração ao pé da cama e de repente o anjo está lá. Ô meu anjo, você está aqui? Muito obrigado. Agora você se fez presente. Eu já acreditava, nem precisava se fazer presente, mas se fizer é bom, mas não precisava, porque tem um tal convívio que não estranha a presença de um anjo. Não é? Agora, vamos entrar um pouquinho na parte que vai começar a descrever um pouquinho as hierarquias angélicas. Agora, só para mostrar como os grandes santos, e são esses luminares da teologia, tinham dificuldade de poder, assim, dar toda a doutrina sobre os anjos. Vejam aqui, mesmo Santo Agostinho, com uma inteligência rutilante, não ousava pronunciar-se com segurança sobre o reino dos anjos. Não é para deixar a gente inseguro, não. É para mostrar a altitude que nós estamos tratando aqui. Que há no céu tronos, dominações, principados e potestades, eu creio firmemente. Santo Agostinho que está dizendo isso. Devemos crer com toda a dor da nossa alma. Que se distingue entre si, não me cabe a menor dúvida. Os coros angélicos, os serafins, os querubins, etc., mas para dizer como são e em que se diferenciam entre si, confesso que eu ignoro totalmente. Santo Agostinho dizendo isso. Além disso, os nomes dos coros angélicos referem-se não à natureza angélica, mas à missão e ofício próprio de cada um. Então, quando eu falo, por exemplo, o nome, os querubins, não é? Os serafins, o nome dos coros angélicos refere não à natureza do anjo, é a missão dele. E aqui nós vamos estudar um pouquinho essa missão de cada coro angélico. Vamos entrar aqui na primeira hierarquia. Eu disse que não vai ser longo, 9h30 nós estamos terminando, viu? Pode ficar tranquilo, viu? Qualquer coisa, toma um golinho d'água para não dormir, peça ao anjo da guarda. Não é? E ainda tem um pequeno audiovisual que o Sr. Fábio preparou aqui para poder passar para todos. Querem ver no finalzinho o audiovisual? Então vamos lá. Primeira hierarquia. A primeira tríade, são 3 tríades hierárquicas, é composta pelos anjos mais próximos de Deus, que desempenham as suas funções diante do Pai. São 9, 3 tríades. Primeiro que está mais perto de Deus. Quem arrisca? Eu acho que aqui já sabem. Anjo da guarda? Serafim ou querubim? Acertaram, viu? Muito bem. Ô, seu Fábio, você está me traindo. Assim não vale. Então, os serafins são... Puxa, tá vendo? Tu não sabe. Eu vou fechar meu papel aqui, não vou continuar com esse curso, não. Aí vem aqui. Primeiro, os serafins são os espíritos incandescentes, de fogo e amor. Aqui nós entendemos um ponto interessante. Não é? Quando a gente se refere a alguém que tem um entusiasmo muito grande pelas coisas da igreja, tal pessoa tem uma alma de fogo. Não é? Aí a gente diz assim, nossa, vai pegar fogo? Não, porque o anjo tem. O anjo é incandescente, o anjo é de fogo, de entusiasmo, de amor, com o qual inflamam os outros. Então essa ação do anjo serafim faz com que ele inflame os demais coros angélicos. Então veja como é bonito essa ação benéfica de alguém na sociedade, deve atuar como anjo da guarda, o anjo serafim, deve fazer com que aquilo se espalhe na sociedade uma coisa boa. É o serafim, olha que fenomenal.
E aí vem a explicação. O nome serafim vem do hebreu saraf. E tem até a sigla aqui em hebraico. Alguém sabe ler hebraico aqui? Está aqui? Aqui não está. Tá. E vem do grego seraf, que significam abrasar, queimar e consumir. Não é interessante a explicação do serafim? Então é um anjo de fogo quando nós precisamos fazer alguma coisa que exige de nós assim muito, com entusiasmo, mas eu diria assim, pegando fogo mesmo, não é? Peça ao serafim, que ele vai ajudar, vai se fazer presente essa chama que inflama. É um espetáculo. Quase que nós podemos pensar depois, claro, cada um vai se consagrar ao seu anjo da guarda, não é? Que é o anjo que está ali do nosso lado. Mas quase que a gente podia pensar assim, nossa, mas eu vou querer ter, assim, por assim dizer, um padrinho de consagração a Nossa Senhora, que eu vou pegar um desses do coros angélicos. E vou pegar um serafim, para ser aquele anjo que vai me incendiar de amor de Deus, de entusiasmo. E aquelas pessoas que às vezes estão meio amortecidas na vida espiritual, vai se arrastando mais que andando, não é? Então, serafim põe fogo nessa alma para ela se levantar, para ela se entusiasmar, para ela dar o melhor de si. Também foram chamados de ardentes ou de serpentes de fogo. E aqui nós entendemos melhor como Deus se utilizou dessa imagem, inclusive com Moisés, a serpente ardente, que era justamente aquela serpente que, para quem olhasse no cajado de Moisés, era curado da serpente, da picada daquelas víboras de febre que matava a pessoa em pouquíssimo tempo. Aí nós entendemos essa relação. E a ordem é a ordem mais elevada da esfera mais alta. Assistem ante o trono de Deus e é seu privilégio estar unido a Deus de uma maneira mais íntima. E como nós gostaríamos de ter essa união com Deus de maneira mais íntima. Assistem ante o trono de Deus e é seu privilégio estar unido a Deus, de maneira mais íntima, e são descritos por Isaías. Então aqui já tem citações dos anjos do Antigo Testamento, como cantando perpetuamente o louvor de Deus e tendo 6 asas. Então a gente diz assim, meu Deus, é um anjo que não tem só 2, tem 6 asas. Pense numa coisa dessa, cantando eternamente a glória de Deus de uma forma abrasada, que queima e que consome. Que anjos maravilhosos. E aqui tem um comentarista dos anjos, Pseudo Dionísio, diz que na sua natureza ígnea, o anjo serafim, espelha a exuberância de sua atividade perpétua e infatigável. Então é um anjo que não tem fadiga, ele é infatigável. Ou seja, peçam para ele, qualquer hora do dia, da noite que ele é infatigável, não se fadiga de nada, ele tem entusiasmo sempre. Depois, e a sua capacidade de inflamar os anjos inferiores. Mas essa atuação do serafim não é só nos coros angélicos, são nos homens também. E é portanto que se diz que um São Francisco é um doutor seráfico, porque ele tinha esse mesmo entusiasmo, esse fogo, esse calor, esse ardor. Então é bonito que quando um homem faz coisas maravilhosas na sociedade para a glória de Deus, ele pode ser comparado a um anjo. Mas diríamos assim, não um simples anjo, mas um anjo serafim, um querubim. E nós devemos pedir, nesse momento que nós estamos vivendo, por exemplo, a situação do mundo, a situação que nós estamos vivendo da igreja, tudo, pedir aos serafins que nos incendeiem. Depois, já estamos chegando no finalzinho dos serafins. Divinos, purificando-os com o seu fogo, iluminando suas inteligências, iluminação de inteligência. Então, tantas vezes temos que fazer coisas importantes, estudos, provas, concursos, tantas coisas. Peçam ao serafim para iluminar a inteligência, destruindo toda sombra, toda dúvida, incandescentes do fogo da caridade e modelos da mais alta aspiração humana. É o modelo da mais alta aspiração, essa alta contemplação com fogo, com entusiasmo. Não é interessante conhecer isso sobre o serafim? Depois, vamos entrar agora nos querubins. Os querubins, como são esses anjos? Quase que também nós temos que pedir uma graça, né? Se alguém vê algum anjo, me avise, viu? Padre, eu vi um serafim. Aonde que você viu? Me mostra para nós, para a gente ver também. Agora, vamos ver os querubins. Os querubins são anjos repletos de ciência divina que refletem, pensam. Com esta ciência, iluminam os demais. Do hebreu, querub, ou do plural, querubim. Os querubins são seres misteriosos.
O anjo, em geral, é misterioso. Até quando o anjo de Portugal apareceu aos pastorzinhos de Fátima, eles disseram que depois daquela graça de ter visto o anjo, que trouxe o Santíssimo Sacramento para eles, que ensinou eles a rezarem, etc., eles literalmente ficavam exaustos, porque tiveram contato com o anjo. E o anjo é uma criatura tão elevada e também com tanto mistério que o nosso físico às vezes não acompanha. É muito impressionante. Seres misteriosos, descritos às vezes mostrando formas híbridas de homem e animal. Então, como os próprios evangelhos, eles são ilustrados pela águia, pelo boi, pelo leão, como nós conhecemos o leão, são anjos que representam os evangelhos. No Gênesis aparece um querubim como guardião do jardim do Éden, expulsando Adão e Eva após o pecado original. E aqui tem toda a citação do Gênesis. Ezequiel os escreve como guardiãs do trono de Deus. Então são, por assim dizer, as sentinelas de Deus. São os guardas de Deus, estão ao lado do trono de Deus. Então também, quando precisarmos de uma proteção angélica dessa forma, peçam aos querubins, porque eles estão também de prontidão para nos ajudar, além do nosso anjo da guarda. São Jerônimo e Santo Agostinho, e Santo Agostinho interpretam o seu nome como plenitude de sabedoria e ciência. E aqui vejam como a doutrina católica é maravilhosa, é super amarrada, como ela se mescla. Então já são os dons do Espírito Santo. Plenitude de sabedoria e ciência. Então o dom da sabedoria, o dom da ciência que mais assistem os querubins. São representados muitas vezes como crianças pequenas. Talvez aqui se explique aquelas representações dos anjinhos. Crianças pequenas dotadas de asas. Têm o poder de conhecer e contemplar a Deus. E serem receptivos ao mais alto dom da luz e da verdade. A beleza e a sabedoria divinas em sua primeira manifestação. Como nós temos um tempo muito curto, eu vou ler um pouquinho corrido, mas depois nós podemos combinar uma outra hora para que qualquer dúvida que tenham, perguntas que queiram, nós vamos fazer para que todos possam tirar dúvidas e aí bate-bolarmos um pouquinho sobre elas. Agora, nós vamos entrar no último coro da primeira tríade, os tronos. O nome dos sublimes e excelsos tronos indica que estão acima de toda deficiência terrena. Seres perfeitíssimos e que estão sempre longe de qualquer baixeza. Então, nós vemos que São Carlos Borromeu, como hoje foi comentado na missa, ele dizia para que os seus sacerdotes se preparassem para a missa, não tivessem conversas fúteis ou banais que despreparavam a alma para a celebração. Então, se isso acontece com os sacerdotes, acontece conosco também. Então, é importante que nós peçamos aos tronos que sempre façam com que nós tenhamos longe das coisas baixas. Significa que vivem para sempre na presença do Altíssimo. Os tronos têm seu nome derivado do grego tronos, que significa anciãos. São chamados também de sedes Dei, tronos de Deus. E são aludidos por alguns como os 24 anciãos que perpetuamente se prostram diante de Deus e a seus pés lançam suas coroas. E aqui nós vamos tendo algumas relações com certos livros da Escritura que são difíceis de entender. O livro do Apocalipse, os 24 anciãos. Então alguns reportam, são os coros angélicos dos tronos, são os anciãos que estão lá. São os símbolos da autoridade divina e da humildade e da perfeita pureza, livre de toda contaminação. Então aqui, quando precisamos pedir uma graça de humildade, combater o nosso orgulho, peçam aos tronos. Estamos com dificuldade na prática da virtude angélica, da pureza, da castidade, peçam aos tronos que eles estão livres de toda contaminação. E quando temos que andar por esse mundo afora, nós sabemos o quanto essa virtude ela é agredida no mundo em que nós vivemos. Então quase que nós temos que pedir, anjo da guarda, tronos, por favor, sentinelas, me guardem, porque aqui é sempre uma batalha quando tem que sair às ruas para manter essa virtude ilesa. Segunda hierarquia, portanto, a segunda tríade, serve de enlace entre a primeira hierarquia que está em contato com Deus e a terceira que está junto às criaturas humanas, são os príncipes da corte celeste. As dominações permanecem solícitos diante de Deus. Tem solicitude, assim que devemos estar também diante de Deus, solícitos.
estão continuamente ao seu serviço e dominam todos os espíritos angélicos inferiores, que vêm abaixo deles. Eles têm a função de regular as atividades dos anjos inferiores, e olha que interessante aqui, distribuem aos outros anjos as funções e seus mistérios, e presidem os destinos das nações. Então, praticamente nós podemos dizer, as dominações são os anjos da guarda dos povos. O anjo da guarda de Fortaleza, de Ceará, do Brasil, são as dominações. Porque eles estão designados por Deus para essa função, guardar as nações. Por isso são descritos portando orbes de luz e cetros, indicativos de seu poder de governo. Orbes, o globo celeste, estão guardando o globo. São anjos que auxiliam nas emergências dos conflitos e devem ser resolvidos logo, prestativos, portanto estão solícitos. Também atuam com elementos de integração entre os mundos materiais e espirituais. Então também um anjo interessante para que nós possamos assim ter a nossa comunicação sobrenatural com Nossa Senhora, com Deus, com nosso Senhor Jesus Cristo. Então peçam muito esse relacionamento elevado sobrenatural às dominações. Embora raramente entrem em contato com as pessoas. 5. Virtudes. Anjos dotados de uma invencível força que manifestam em todos os seus atos. Veja que interessante, contar com um anjo que é invencível em força. Quando nós temos um amigo que é muito forte, a gente fica seguro, porque está bem protegido por ele. Geralmente o Monsenhor vai dizer num trechinho que nós vamos ver no final desse estudo, que quando está na escola tem que ter amigos fortes para defender das situações várias que acontecem na escola. Mesmo assim, às vezes falha, né? Vem 2 ou 3 e acabou. O anjo não, ele tem essa qualidade, ele tem uma força imbatível, tem uma força invencível, que manifestam em todos os seus atos. Eles comunicam aos anjos inferiores a fortaleza, mais um dom do Espírito Santo, de que necessitam. As virtudes são os responsáveis pela manutenção do curso dos astros. Então, quando nós temos a graça de contemplar o orbe, a abóbada celeste, ficamos encantados com as estrelas, com a lua, com as várias constelações. Então, são os anjos virtudes que cuidam dessa boa ordem do universo. Porque nós vemos que tudo isso é de uma ordem divina, mas Deus incumbe os anjos para que eles possam cuidar, administrar e governar todos esses astros. Então nós vemos quando um cometa vai bater na Terra, não é que um anjo não está cuidando, é que Deus está intervindo para poder deixar as pessoas mais alertas. Cuidado, não é? Eu posso encarregar um anjo de fazer um cometa bater na Terra, e se isso acontece é uma catástrofe. Rezem, afastem-se do pecado. Pseudo Dionísio, que é o que estuda aqui os anjos, pelo jeito, diz que eles possuem uma virilidade e poder inabaláveis, buscando sempre espelhar-se na fonte de todas as virtudes e as transmitindo aos seus inferiores. Seus atributos são a pureza e a fortaleza. Então vejam aqui como nós devemos rezar aos anjos para toda a nossa prática da virtude, da pureza, etc. Orientam as pessoas sobre sua missão. Não é verdade que muitas vezes as pessoas ficam na dúvida, qual é a minha missão? Eu diria, qual é a minha vocação? Como é que eu faço para saber? Que clareza que eu vou ter para poder seguir um caminho que eu não vou errar? Rezem as virtudes. São os anjos designados por Deus justamente para isso, orientar as pessoas sobre a sua missão. São encarregados de eliminar os obstáculos. Olha que interessante. Então, se tem um demônio querendo atrapalhar a nossa perseverança, a nossa missão, ele elimina. Que se opõe ao cumprimento das ordens de Deus, afastando os anjos maus que assediam as nações, para desviá-las de seu fim, e mantendo assim as criaturas e a ordem da divina providência. Imersas na força de Deus, as virtudes derramam bênçãos do alto, frequentemente na forma de milagres. Então, quando acontece um milagre na terra, de algum santo que fez o milagre, os anjos que são responsáveis pelos milagres são as virtudes. Não é interessante isso? O milagre do sol, um anjo virtude que fez o milagre do sol, que Nossa Senhora quis que 70 mil pessoas vissem o milagre. São sempre associados com os heróis e aqueles que lutam em nome de Deus e da verdade. São chamados quando necessita de coragem. Às vezes nós estamos acovardando diante de certas situações, não é?
Então, não é interessante? Temos coragem e força. E olhe, eles estão chamados estão ao lado dos heróis. Então, quando a gente ouve um fato, um episódio bonito de um Macabeus, nós estamos lendo no ofício divino dos religiosos, o episódio dos Macabeus que estavam lutando sozinhos contra os adversários de número incontável, e eles eram uma minoria. Então, faziam atos de bravura, de coragem, de heroísmo. Está lá um anjo, as virtudes que estão ao lado dele, porque eles estão ao lado dos heróis. E somos chamados a ser heróis nos dias de hoje, sem dúvida nenhuma. Cada uma dos que estão aqui tem esse chamado, serem heróis de Deus, heroínas de Deus. E peçam essa graça de ter essa coragem, que muitas vezes nos acovardamos na defesa da igreja, na defesa da virtude, na defesa da santidade, na defesa da pureza. Acovardamos, nos escondemos, fugimos ou fingimos que não vimos. Então peçam aos anjos as virtudes para que possam nos animar nesse momento. Santos anjos da guarda, Rainha dos anjos, aguentam mais alguns minutinhos? Não senti muita firmeza não, mas vamos lá. Ai, meu santo anjo, ai, virtudes, me ajude, tem que ser herói aqui, vamos lá. Potestades, é o 6º coro angélico. As potestades ou potências são também chamados de condutores da ordem sagrada. Claro que se o nosso tempo não fosse muito curto, daria para determos aqui um pouquinho, parar, não ter pressa. O que são os condutores da ordem sagrada? Não é? A gente entende a palavra assim, no estrito senso. O condutor da ordem sagrada. A ordem sagrada é a igreja. A ordem sagrada são as coisas sobrenaturais. São os condutores disso. Executam as grandes ações que tocam no governo universal. Eles são os portadores da consciência de toda a humanidade. Os encarregados da sua história e de sua memória coletiva. Estando relacionados com o pensamento superior, ideias, ética, religião e filosofia. Então, são os potestades. E nós vemos o quanto o demônio procura se infiltrar nessas várias camadas da sociedade. Se infiltrando na consciência de toda a humanidade para ter uma humanidade diabólica e não angélica. Infiltrando na filosofia para ser uma filosofia que não leva para Deus, mas leva para Satanás. E assim nós vemos como o demônio procura fazer uma anti-ação do anjo. Mas por quê? Porque os homens favoreceram que isso acontecesse. Nós estamos lendo aqui a ação dos anjos. O interessante disso aqui, quase que nós temos que ouvir como pessoas virtuosas, que vão fazer uso disso aqui, que nós estamos lendo, porque a humanidade faz o contrário disso aqui. Então nós temos um privilégio muito grande dado por Nossa Senhora de poder ouvir essas maravilhas aqui, e vamos pedir a ação dos anjos. Quase que nós diríamos, eles estão assim com sem trabalho. Sem trabalho. Por quê? Ninguém pede. Ninguém recorre a um querubim, ninguém recorre a um serafim para ser um incêndio de amor de Deus. Ninguém pede coragem a um anjo, virtude, a santidade. Então, como que quem pedir vai ganhar uma proporção monumental. Se eu peço 1 para o anjo, vou ganhar 1000. Porque os 999 não pediram. Então vou dar 1000 para esse aqui. Pedir 1, ganha 1000. Porque vamos fazer uso dessa ação dos anjos, né? E, então, seus atributos de organizadores e agentes do intelecto iluminado são enfatizados pelo pseudo Dionísio. Os anjos do nascimento e da morte pertencem a essa categoria. As crianças que nascem e as pessoas que morrem. Quem está a serviço de Deus para isso são os potestades. Pertencem a essa categoria. São também os guardiões dos animais. Olha que interessante, até essa função os anjos têm. Guardião dos animais. Terceira hierarquia, estamos chegando no fim, falta pouco, não vamos nem entrar nos 7 espíritos angélicos supremos. Não é? A mais próxima dos homens, sobre quem exerce continuamente sua benéfica influência, é a terceira hierarquia, a terceira tríade. Ela é composta pelos anjos ministrantes, que são encarregados dos caminhos das nações e dos homens e estão mais intimamente ligados ao mundo material. Então, por assim dizer, esses são os anjos que nós vamos estar assim num convívio mais próximo, num convívio mais íntimo. 7. Os principados. Os principados, do latim principatus, são os anjos encarregados de receber as ordens das dominações e potestades da tríade superior e transmitir aos reinos inferiores.
E sua posição é representada simbolicamente pela coroa e o cetro, que usam. Guardam as cidades e os países. Então, além do anjo das nações, também tem esses que guardam as cidades e países. Protegem também a fauna e a flora. Vejam como interessante, a própria ecologia é algo de Deus, mas como nós vemos que existem pessoas que não pertencem a Deus que desvirtuam a ecologia. Ou seja, pessoas que não praticam a virtude, não creem em Deus, querem defender a ecologia. Ela deve ser defendida? Sem dúvida nenhuma. São aspectos maravilhosos de Deus, a flora e a fauna. Me lembro uma vez, o Sr. Geraldo aqui deve se lembrar também, o Sr. Geraldo, Dr. Plínio dizia uma coisa muito bonita. Ele dizia assim, se um dia eu soubesse que um ipê, a árvore ipê, aqui em Fortaleza tem ipês, deve ter, né? E devem ser super floridos. Tem o auge do ipê, meu Deus do céu, como aqui não tem neve, né? Não tem neve aqui em Fortaleza, senão morre metade do cearense num dia, outro no outro, né? Se tivesse neve aqui. Mas a gente vê um ipê todo florido, meu Deus do céu, isso aqui é tão bonito quanto uma árvore nevada, um pinheiro nevado, de tão bonito que é. Deus tem as suas compensações, não é? Então tem aqui, ele diz assim, se ele soubesse que um dia o ipê desapareceu da face da terra, foi cortada a última árvore de ipê na face da terra, diz assim, eu pediria para sacerdotes celebrarem missas em reparação a esse pecado que foi cometido, que o ipê desapareceu da face da terra, porque era uma árvore criada por Deus, e naquele ipê nós sabíamos contemplar e elevar a nossa alma até Deus. E assim com toda a natureza. Então são anjos que cuidam disso. Não é? Deve se preservar pelo lado muito mais alto, o lado de Deus. Como seu nome indica, estão revestidos de uma autoridade especial. São os que presidem os reinos, as províncias e as dioceses. E a arquidioceses também. Agora vem o 8º coro angélico, os arcanjos, encarregados de anunciar aos homens as coisas mais importantes e transcendentais. Este título é mencionado no Novo Testamento por 2 vezes, e a esta ordem pertencem os únicos anjos cujos nomes são conhecidos através da Bíblia. São Miguel, São Rafael e São Gabriel. Miguel é especificamente citado o arcanjo por excelência. Ao passo que, embora se presuma pela tradição que Gabriel também seja um arcanjo, não há referências sólidas a respeito. Rafael descreve a si mesmo como um dos 7 que estão diante do Senhor, quando apareceu a Tobias na viagem, não é? 12:15, uma classe de seres mencionada também no Apocalipse. Seu caráter de mensageiros ou intermediários é assinalada pelo seu papel de elo entre os principados e os anjos, interpretando e eliminando as ordens superiores para seus subordinados, além de inspirar misticamente as mentes e corações humanos para a execução de atos de acordo com a vontade divina. Atuam assim como arautos dos desígnios divinos. Opa, olha que bonito. Lembra arauto, lembra alguma coisa, né? Lembrei aqui. Tanto para os anjos quanto para os homens, como foi no caso de São Gabriel, na anunciação de Nossa Senhora. E chegamos no último coro angélico, os anjos, anjo da guarda, que são os nossos anjos que estão aqui. Então, vamos rezar especialmente aos anjos da guarda para tratar desse coro que toca diretamente em nós. Desde o início até a morte, nossa vida é cercada por sua proteção e por sua intercessão. Cada fiel é ladeado por um anjo como protetor e pastor para conduzi-lo à vida. Aqui na Terra, a vida cristã participa na fé da sociedade bem-aventurada dos anjos e dos homens unidos em Deus. Temos o último parágrafo antes de um pequeno audiovisual que vai ser projetado no final. Os anjos são os seres angélicos mais próximos do reino humano. A tradição hebraica está cheia de alusões a seres celestiais, identificados como anjos, e que aparecem aos seres humanos trazendo ordens divinas. Sobre os anjos da guarda, dedicaremos uma reunião inteira para explicar, uma vez que no final do curso faremos nossa consagração a eles. Teremos a nossa próxima reunião, que não vai ser na próxima quarta-feira. Nós antecipamos, vai ser nesse sábado. Então, os que puderem vir no sábado, vai ser no mesmo horário. Então, é importante pegarem. E a terceira reunião, se eu não me engano, é que vai ser sobre o anjo da guarda, especificamente sobre o anjo da guarda, ao qual nós vamos nos consagrar. E nós vemos que mesmo o anjo da guarda, que pareceria o menor, o pequenininho, etc.,
cada vez que no Antigo Testamento eles apareciam em alguma circunstância para aqueles varões e damas do Antigo Testamento, todos eles, praticamente sem exceção, eram levados a se prosternar para adorar como se fosse Deus, porque pensava que era Deus que tinha aparecido para eles. Deus apareceu para mim, e vai ver o anjo da guarda. Ou seja, o menor dos anjos se assemelha a Deus. É um puro espírito como Deus, só que Deus não tem nem princípio nem fim. E o anjo da guarda tem o seu início, mas agora não tem fim como a nossa alma. Então é interessante pensar nisso. Mesmo o menor dos anjos no céu já parece com Deus quando aparece alguém. Então aqui agora, queridos amigos, nós vamos projetar um pequeno audiovisual que acho que tem 3 minutinhos, que é justamente toda uma explicitação e todo um comentário muito bonito feito por Dr. Plínio e pelo Monsenhor João sobre o anjo da guarda, os nossos melhores amigos. Foram trechinhos extraídos de algumas conferências, foi feita uma pequena montagem, e eu acho que vale muito a pena conhecerem isso, e hoje nós sairmos assim com essa visão muito elevada sobre os anjos da guarda. E vamos, a partir de agora, a partir de hoje, já tinham, mas hoje mais do que nunca fazermos um propósito no final dessa reunião e rezarmos uma oração ao anjo da guarda. Tem essa oração? Pode ser projetada depois? Tem? Uma oração? Se não, não tem aí, né? Tá bom. A gente reza a oração que a gente sabe, né? Santo anjo do Senhor, meus rezamos essa no final. Tem como iniciar? Aham. Aí, como é que eles fazem para levar? Será que dá? Porque nós tínhamos feito o folheto, que deu tudo errado, para variar, mas tem oração que, vamos dizer assim, a cada reunião, ia se fazer uma sugestão de oração que nós rezássemos até a próxima reunião ao anjo da guarda. Então ali vai estar um pouquinho bolos trocados os números do folhetinho, mas, digamos assim, não vai ser difícil de entender. E no final tem a oração que é a proposta para a semana, para rezarem. Então, me parece que vale a pena cada família levar um folhetinho desse, cada pessoa e família levar um folhetinho desse, para que possam rezar durante a semana essas orações. E hoje nós vamos fazer assim. Depois dessa projeção, aquela tem como apagar aquela luz? Acho que ajuda isso a apagar, não? Essa luz aqui. Aí não vai conseguir passar, não, está fechado. Aí, então vamos ver esse pequeno audiovisual agora. Cada um de nós foi escolhido para ser beneficiado com a tutela, com a proteção de um anjo. Mas que todo anjo tem uma certa parecença com aquele de que ele é anjo. De maneira que, se nós o conhecêssemos, ficaríamos pasmos de como ele sente como nós, como ele quer com os nossos lados bons, como ele gosta do que nós gostamos, etc, etc. De tal maneira que nos sentiríamos como que parentes chegados de um príncipe celeste tão magnífico como aquele. Os anjos da guarda são os melhores amigos que nós temos. Ninguém nos defende melhor, ninguém nos defende tão bem quanto com o anjo da guarda de cada um. E por causa disso, exatamente, nós devemos recorrer a eles, porque a eles agrada, se peça a eles que ajudem. E nós devemos pedir a eles constantemente que nos ajudem. Tomar o hábito, sempre que sentirmos uma má tendência em nós, pedir ao anjo da guarda: meu santo anjo da guarda, apressai-vos em me socorrer. E quando os senhores se sentirem sós, estiverem, por exemplo, andando pela rua, essas ruas tão imorais das cidades contemporâneas, também tão sujas, tão cheias de poluição, tão cheias de coisas
imundas de toda ordem. Peçam na hora de sair de casa o anjo da guarda. Meu santo anjo, acompanhai-me, ide comigo, protegei-me, falai minha alma, evitai meus maus olhares, evitai os inimigos que podem querer me liquidar, evitai os desastres que podem me massacrar. Trazei-me todo o bem, fazei-me acontecer isto, aquilo outro. Vocês vão andando e ouvindo seus passos ressoarem sobre o cimento da rua. Pô, pô, pô. Pensem. Meu anjo da guarda está me vendo. Se eles têm uma tentação, digam, meu santo anjo, protegei-me, afastai esse demônio de mim, etc, etc. Uma vez que nós temos confiança inteira no anjo da guarda, não devemos temer nada. Nada. Não devemos temer nada, porque nada de mal pode nos acontecer. Ah, não. Quando a gente ia num colégio lá fora, a gente procurava fazer amizade com gente forte, para na hora H poder sair-se bem de certas circunstâncias. Se nós somos tão espertos que no colégio antigo nós fazemos essas amizades, temos que fazer essa amizade com os anjos. Porque com o meu anjo da guarda, se eu fizer esta amizade, ele vai me proteger. E Deus vai tomar os inimigos meus como inimigos dele e Deus. Muito bem, então, se Deus quiser, no sábado, os que puderem vir, teremos então a reunião no mesmo horário, a segunda reunião sobre os anjos da guarda, e vamos pedir também aos anjos da guarda que concluam quanto antes essa nossa capela, para que a consagração aos anjos da guarda já possa ser aqui. Graças a Deus está avançando bem, está avançando rápido, e nós vemos que vai, graças aos anjos, vamos terminar. Bem, sendo assim, antes de nós rezarmos a oração final, nós vamos fazer aqui a entrega daquelas relíquias, lembram? De São Pio de Pietrelcina, aquelas pessoas que, enfim, foram muito empenhadas, todos foram empenhados em divulgar o maior número possível daquele de pizzas, né? Mas os que divulgaram mais vão ter a graça de receber a relíquia. Então, eu pediria as 3 pessoas, as famílias que fizeram essa divulgação, viesse aqui à frente para receber as relíquias de São Pio de Pietrelcina, que eu sou Guarani, Dona Lourdes, Dona Sandra e Dona Cristiane. Palmas para eles. São Pio de Pietrelcina. Então vamos ficar de pé e rezarmos para terminarmos a nossa reunião. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Rainha dos anjos, santos anjos da guarda. Então, os folhetinhos vão ser distribuídos um por família, que eu não sei quantos tem aí, mas acho que vai dar. E aí vão ver a oração que vão rezar durante a semana. Agora vamos rezar aquela oração clássica, super piedosa. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. A nossa proteção está no nome do Senhor. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe, os santos anjos da guarda também.